Olá, amigos. Então, aí com vocês a Nilda. Então, Nilda, sinta-se em casa, fique à vontade. Fala pra gente um pouco da sua triste experiência, da sua grande vida que você leva hoje após o câncer. Boa tarde, Ara. É um prazer imenso, né? Estar aqui com você e com vocês, abordando um tema tão especial nesse mês aí que vai iniciar, mês de outubro, mês de conscientização, né? Que as pessoas chamam como um mês de prevenção. Eu não acredito muito nesse tema prevenção, eu acredito no mês da conscientização. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês desse tema, da minha experiência de vida com o câncer há 14 anos atrás. Com 35 anos, né, eu conheci esse submundo, né, que nós, como sobreviventes, chamamos de submundo. E não é fácil você receber um diagnóstico ainda nos dias atuais. Ainda é um diagnóstico que para nós, quando recebemos, é um diagnóstico de morte. Ele traz uma atmosfera de morte. Então, passar para várias pessoas que estão entrando nesse momento, né, nesse mundo, e mostrar para elas que existe vida, que sim, é possível sobreviver, é possível viver, voltar a viver depois de tudo isso, é um privilégio que eu creio que através dessa conscientização várias outras mulheres, assim como eu, né, que tive um diagnóstico precoce, também terão a oportunidade de estar passando essa mensagem. E você, quando soube desse diagnóstico, você tinha ido fazer o exame de rotina? Como que foi? Não. Eu descobri em casa, né? Eu senti um carocinho na minha mama esquerda, na minha mama direita. E todo mundo disse que não era nada, que era apenas um carocinho, mas dentro de mim eu sabia que tinha alguma coisa anormal, até porque na época eu corria todos os dias e assim o meu desempenho na corrida tinha diminuído bastante. Eu estava me sentindo muito cansada, embora digam que não existe relação nenhuma com o câncer, mas eu acredito que o nosso corpo ele avisa, né, quando tem algo errado. E eu descobri em casa, me tocando. Ou seja, a importância de se tocar. Sim, total. E aí, nesse momento que você procurou o médico para saber o que estava acontecendo com o seu corpo e você faz esse exame e aí tem a certeza. Eu fui, não tinha plano de saúde, né? Eu gostaria de deixar isso aqui muito claro, porque eu acho o Outubro Rosa muito importante, porém eu acho que ele ainda precisa abraçar mais as mulheres que, assim como eu, há 14 anos lá atrás, não tinham um plano de saúde, não tinha o conhecimento do que era o câncer, não conhecia pessoas nenhuma que tinham passado pelo câncer e que tinham sobrevivido. Então, assim, eu fiquei muito perdida mesmo. Até então, era um carocinho muito pequenininho que todas as pessoas ao meu redor diziam que não era nada e que através de um exame de ultrassonografia acompanhada de uma biópsia eu descobri que eu estava com um carcinoma do ductal infiltrante de grau 3. Esse grau é muito elevado. É um tipo de câncer que ainda não é conhecido pela medicina. Eles falam que é um tiro no escuro que eles dão porque não é um receptor hormonal. Então, a medicina ainda desconhece a causa, né? Não existe uma causa para o triplo negativo. Da mesma forma que também não existe um tratamento pós-quimioterapia, né? O receptor hormonal existe um acompanhamento depois do câncer, e o triplo negativo não. Depois da químio você não tem nenhum tipo de medicação, nada que vá te amparar no sentido de não ter uma recidiva. E aí, nesse momento que você soube, qual foi o procedimento até a cirurgia, até a químio? Primeiro eu fiquei sabendo que a minha sobrevivência, o médico ele foi muito duro comigo, mas eu entendo que é um processo onde eles precisam ser muito frios mesmo.
Eu não tinha plano de saúde e foi passado para mim que seria um tratamento muito caro, que eu não tinha condições nenhuma de realizar, né, no particular. E o primeiro desespero foi não ter para onde ir. Eu não tinha um norte, nada que me norteasse naquele momento. Não tinha um plano de saúde, não conhecia um hospital que tratasse daquele problema que até então era um problema, que eu não conhecia esse universo. Tudo foi muito novo para mim, tudo foi muito assustador por eu não conhecer absolutamente nada relacionado ao câncer e começar a saga para um hospital que me aceitasse. Isso, aí você acabou chegando ao INCA, né? Sim, eu cheguei no INCA 3 horas da manhã, com uma pasta de exames debaixo do braço, uma, uma biópsia, né? E quando eu cheguei lá, eu comecei a passar pela portaria, passei pela portaria, depois fui passando por um médico, o segundo médico, o terceiro médico. E assim, a comunicação deles com a gente é mínima, né? As pessoas, elas fantasiam o tratamento no hospital público como é no particular, que você tem toda aquele calor humano do médico que te acolhe, que passa a mão na sua cabeça, que te dá um abraço, um aperto de mão. E no SUS a gente não tem isso. Ainda é essa realidade, eu creio que para muitas mulheres que passam por isso, e é para essas mulheres que eu quero falar hoje, sabe? A esperança de vida são para todas, mas hoje eu quero falar especialmente para essas mulheres que estão desnorteadas, é essa a palavra. Nesse momento de uma descoberta de algo que pode acabar com a vida dela, segundo a nossa visão, quando descobre a doença, né? Porque cada caso é um caso, eu quero deixar isso aqui bem claro. Quando você descobre, como eu falei no início, é uma sentença de morte, ainda parece ser uma sentença de morte, mas eu tô aqui para provar para vocês que não, com o passar do tempo, você vai vendo que é a vida. E esse período dentro do INCA demorou muito até chegar à cirurgia? Foi tudo muito rápido. Eu tive a sorte de pegar o INCA numa fase muito boa, né? Era uma direção do hospital, era uma direção muito boa. E eu considero rápido porque foi um processo de 2 anos, entre descoberta da doença, conseguir a vaga no INCA e fazer a cirurgia de retirada total da mama e quimioterapia e reconstrução da mama foram 2 anos. Então eu considero, assim, para quem hoje enfrenta uma fila do CISREG, eu considero que foi muito rápido. Nesse momento, né, como é que estava a sua rede de apoio? Familiares, amigos? Eu fui privilegiada. Eu tive uma rede de apoio muito grande. Foi uma corrente de fé que começou dentro da minha casa, né, com a minha família, e começou a se espalhar para outras pessoas. Na época eu fazia parte do Orkut, né? E quando eu resolvi falar sobre o assunto, todos abraçaram a minha causa e virou assim uma comoção, sabe? Foi algo, eu experimentei momentos muito significativos nesse processo, que foi a solidariedade, sabe? A empatia das pessoas que me apoiaram de longe. E quando eu digo de longe, eu tô falando a nível de Brasil e a nível internacional também. Pessoas de fora. Pessoas de credo religioso totalmente diferente, que mandavam novena, que mandavam orações, que mandavam vibrações, cada um usava a sua fé em prol da minha cura, e foi assim uma rede de apoio muito grande. Claro que é uma trajetória muito solitária, tá? É uma trajetória muito solitária porque você está rodeada de pessoas que conversam com você, que falam com você, mas que naquele momento não falam a sua língua. Porque por mais que tentam, né, te apoiar, dizer que tudo vai passar, elas não conseguem imaginar a solidão e o medo que você sente
no decorrer de todo o processo, porque pode dar muito certo e dentro da cabeça da gente, muitas das vezes, a gente acha que pode também não dar certo. Fica bem com o pé no chão, né? Sim, sim. E nessa época você tinha um filho adolescente, não é isso? Sim, o Júlio César, Júlio César. Eu falo que eu aprendi a exercer a gratidão através do meu filho. Quando eu estava muito ruim, assim, no período da químio, que eu via meu filho sair para jogar uma bola, para ir numa padaria, para comprar um pão, eu agradecia a Deus naquele momento por não ser com ele e ser comigo. E era um ponto que eu focava quando o meu corpo não estava reagindo, quando eu estava muito fadigada, quando o efeito da químio estava gritando dentro de mim e eu não tinha forças para levantar para tomar um banho, eu não tinha vontade de me alimentar. Eu olhava para o meu filho e através dele eu aprendi a exercer a gratidão, que é uma coisa que eu carrego comigo até hoje. O que eu acho muito bonito em você, Nilda, assim, que quem entra no seu Instagram pode ver, que você, mesmo naquele momento da quimioterapia, fazendo aquelas coisas, você tira foto sorrindo. Eu até falo, dá a impressão que você sabia que ia dar tudo certo. Eu falo assim, Nilda, acho que você dormiu e falou assim, Deus, ó, isso aí tu vai passar, mas vai dar tudo certo. Porque o jeito que você tirava foto, o jeito que você sorria, era uma força assim, sabe? Eu já passei por isso, vai dar tudo certo. Essa impressão que eu tenho quando vejo suas fotos naquele momento, entendeu? E realmente, eu lembro de um episódio que foi uma das poucas vezes que eu tive uma crise, que foi quando eu fui feita a retirada da mama, e eu lembro que eu cheguei em casa e minha casa estava cheia de amigas. Nessa época eu fazia parte de uma academia chamada Vânia Vale, e eu tenho uma dívida de gratidão muito alta com essas meninas, porque elas me apoiaram, sabe, de uma forma surreal, a ponto de nós tínhamos um código, a varanda da minha casa, quando eu estava bem, ficava com a luz acesa e elas sabiam que podiam passar lá após a ginástica para me visitar. E quando eu não estava bem, a luz ficava apagada e elas não passavam. E nesse dia, quando eu cheguei, né, do hospital, elas estavam lá e eu esperei todas saírem para eu ter uma crise de choro. E naquele momento ali eu me desesperei. Eu lembro que eu gritava com a minha amiga Márcia, que foi ela que me acompanhou nesse período todo, e eu falava para ela, amiga, vai lá no hospital buscar minha mama de volta, eu quero minha mama de volta. Nossa. Eu acho que foi assim, foi muito forte, porque eu sabia que era algo impossível, eu sabia que ela não podia fazer aquilo, mas foi uma forma de colocar para fora o que eu não tinha conseguido fazer até aquele momento. E eu lembro que ela me abraçou e eu aprendi com ela a exercer um dia de cada vez. Ela olhou para mim, ela me abraçou e ela me disse, amiga, um dia de cada vez. E dali em diante, todas as vezes que eu postava uma foto sorrindo, todas as vezes que eu recebia uma visita sorrindo, era muito real. Era como eu estava me sentindo naquele momento. Medo, eu tive medo o tempo todo. Não vou dizer que não tive medo, eu tive sim. Mas eu sabia que como tudo estava se encaminhando bem, como eu consegui uma vaga no INCA inexplicavelmente, eu sabia que Deus estava no controle e que eu não morreria. Legal isso. Aí passou essa fase, né? Tirou a mama. Aí tu já fez a reconstrução, né? Sim, eu fiz a reconstrução imediata, né, que é a colocação do expansor para expandir a pele e ter condições de colocar a prótese definitiva. Só que depois eu fui para químio e também foi um momento muito difícil porque eu criei uma barreira tão grande que eu não passava na frente da sala de quimioterapia. Então eu falava para minha amiga assim, amiga, vamos dar a volta por aqui que eu não quero passar ali na frente, que eu não quero atrair, porque eu não vou fazer químio. E parece que eu tinha... Sabia que ia fazer. Eu sabia, mas era uma negação, né? Eu estava negando a mim mesma, mas sabia que eu passaria.
E foi muito difícil quando o médico sentou comigo para falar que seriam 6 sessões. Então você já reconstruiu a mama antes mesmo de fazer a químio? Não, eu fiz a colocação do expansor e no período da quimioterapia não podia encher, porque eles fazem um processo, né, de encher com soro fisiológico para ir expandindo o expansor e a pele ter condições de receber a prótese. E aí esse processo ficou parado, né, por todo o período da químio e pós-químio também, porque eu fiquei muito inchada. Eu fiquei com quase 80 quilos e eu precisava emagrecer para voltar para a plástica e terminar o processo da reconstrução da mama. Daí ele falou para você que era 6 químio, né? Eram 6 sessões, 3 vermelhas e 3 brancas. E foi passado para mim que a branca seria um pouco mais complicadinha do que a vermelha, e realmente foi bastante complicada. E aí nesse momento que você ficou sabendo que teria que fazer, saber tu já sabia, mas tu ouviu, né? O que você pensou logo de cara? No cabelo? Eu lembro que eu saí de lá anestesiada. E quando eu entrei no carro da minha amiga, eu abri a janela, né, do carro e o vento começou a bater no meu rosto e eu comecei a chorar de soluçar. Porque eu sabia que quando eu começasse a perder o cabelo, embora eu já tivesse perdido a mama, seria uma forma da doença se revelar para mim, que até então eu ainda não conhecia a face dela. Então eu acredito que muitas mulheres passam por isso, porque a perda do cabelo, você se olha no espelho e você diz, realmente eu tô doente. É essa a sensação que eu tive. Aí você raspou logo a cabeça? Eles falaram que com 14 dias o cabelo começaria a cair e com 14 dias não tinha caído nem um fio. E aí eu fiquei na esperança de não cair. Eu dormi, quando eu acordei com o casco da cabeça bem dolorido, ninguém tinha me falado sobre isso. E quando foi à noite, umas 6 e pouca da noite, eu comecei a passar a mão no cabelo e começaram a vir tufos de cabelo. E foi quando eu tomei a decisão de raspar. Eu escolhi uma pessoa de confiança para poder fazer. Tem foto, a gente vai deixar a foto aqui depois. Ficou muito bonita a careca. Aí, Nilda, veio esse momento, foi sofrido, foi um deserto, mas ele passou. Sim. E aí, quando você fez a última? A última, por incrível que pareça, foi a mais difícil. Porque as veias já não aguentavam mais, né? Mas eu sabia que era a última, então o coração tava quentinho demais, muita coisa. E foi um misto de sentimentos, sabe? Um misto de sentimentos de eu conseguir, é possível, realmente é um dia de cada vez, realmente cada caso é um caso, é uma frase que a gente escuta, né, no período todo que a gente está fazendo tratamento e é muito verdadeiro, sabe? Então, quando alguém disser para você aí que está passando pelo câncer que cada caso é um caso, você acredite, porque ao longo, né, da caminhada a gente perde pessoas, isso é uma realidade, a gente vê pessoas ressurgindo, a gente conhece pessoas amargas, a gente conhece pessoas que se reinventaram e a gente vai aprender a se reinventar todos os dias, mas a sensação de ter sobrevivido a tudo isso e ter saído disso de uma forma melhor. Eu me sinto uma pessoa muito melhor hoje. Isso eu posso dizer e gritar para os 4 cantos do mundo. Eu me sinto muito melhor hoje, como pessoa, como ser humano, como um todo. Não digo que foi o câncer que me transformou, tá? Não vou dar esse poder à doença. Mas a situação, que poderia ser qualquer uma outra situação, poderia ser uma situação de perda de um ente querido, de um membro do corpo, de uma outra doença que não fosse o câncer. Eu não vou dar o poder do câncer me transformar, mas a situação em si, a adversidade que bateu à minha porta sem que eu esperasse
e que me transformou, né? Me deu a oportunidade de me transformar em uma pessoa melhor, em saber que dia após dia eu preciso melhorar, eu vou falhar como ser humano, mas que Deus não poupou minha vida à toa. Então eu preciso levar esse legado a outras pessoas. Então, aí depois que você fez a última, o que os médicos falavam? Qual era as perspectivas futuras dali? Após a última químio, né, foi falado para mim que eu passaria pelo período de 5 anos, né, que seria o período que a doença poderia voltar e não havia nenhum outro tratamento. Era só o acompanhamento mesmo do hospital e que as chances de voltar a ficar doente de novo era uma chance de 98%. De novo. Eu saí de dentro do INCA com essa porcentagem, que era uma chance de 98% de voltar a ficar doente nesse período de 5 anos. 5 anos, que se chama de remissão, não é isso? Isso, o período da remissão. Remissão. Mas aí passou um, aí tu ia, tá tudo certo. Tudo certo. Passou o segundo. Aí aparecem algumas intercorrências normais, uma displasia aqui, e aí vai uma biópsia, né? Aí vem o medo. O que é normal, né? Negativo. Porque nós somos mulheres, né? Negativo. Nós somos mulheres. Passei sim, mais todos. uma. Passei mais uma. Aí veio o terceiro ano. Veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, e aí eu tive alta. Amém. Aí depois desse 5º ano, veio o 6º. O que aconteceu nesse período? Nesse período do 5º ano, em 2014, né, eu fiz um processo seletivo, né, para a empresa que eu trabalho hoje e acredite, eu passei. Voltei ao mercado de trabalho. Eu achei que ninguém fosse me aceitar por causa do meu histórico e eu fui muito desacreditada, eu mesma desacreditada de mim mesma, tá? E passei no processo seletivo. Já estou na empresa, vai fazer 11 anos, graças a Deus. E tem mais. Aí fui lá trabalhando, aí aconteceu o que depois disso? Então, e aí em 2017, né, finalzinho de 2017, outubro, para ser mais exata, nos exames de rotina, num exame, né, ginecológico, eu descobri que eu estava grávida de 8 semanas. Sem menstruar, porque após a químio eu não tive mais menstruação e eu estava grávida aos 43 anos, sem saber. Isso aí. E aí? E aí entrou o desespero, né, no primeiro momento, porque era para eu ser mãe, eu estava sendo mãe, mas senti medo, né? Mais o medo da maternidade do que de estar grávida em si. E hoje tá aí, aqui ó, meu presentinho de Deus aqui, Deus me presenteou. E ela é uma prova viva, né? De que existe vida após o câncer, de que um diagnóstico onde as suas possibilidades são mínimas não determina a sua morte, só quem tem esse poder é Deus. Então, independente da porcentagem que o médico te dê, independente do tipo de câncer que você tenha, independente de você ser ou não um paciente paliativo, quem determina o tempo é Deus. Eu não posso fechar, né, essa entrevista, enfim, né? Essa conversa sem dizer que quem determina tudo na nossa vida é Deus. Então, não se prostre por causa do diagnóstico do homem. A prova viva está aqui. A chance dela nascer com algum problema, com alguma síndrome era muito grande e está aqui perfeita. O único problema que ela tem é que ela é maravilhosa. Bem, essa é a minha história. Eu quero pedir desculpa pelo nervosismo, mas eu espero que esse vídeo alcance outras mulheres, que você entenda que o seu corpo fala, o seu corpo diz quando algo não vai bem e insiste em você. Eu não parei para ouvir as pessoas que estavam ao meu redor e que diziam que não era nada. Eu
desconfiei, eu fui atrás e foi essa desconfiança, foi essa certeza de que algo não estava bem que salvou a minha vida, que fez toda a diferença entre a vida e a morte. Então, aproveite esse mês, vá se tocar, vá fazer seus exames. Eu sei que a fila do SUS é longa, é extensa, mas se você fez já tem 6 meses, já começa a marcar sua consulta um pouquinho mais para frente, já começa a agendar seu exame um pouquinho mais para frente, tá? Cuide de você, isso é uma coisa que só você mesma pode fazer, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que fique uma mensagem de que tudo é possível quando a gente acredita em Deus e em nós mesmos. Beijão no coração.